Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estão vendo aquela faixa? Vende-se ou troca-se. Imagine que esteja escrito assim, ó, vende-se essa casa. Se a banca perguntar, esse C é uma partícula apassivadora ou é o índice de indeterminação do sujeito? Como que a gente vai saber? Gente, na hora, olha para o verbo vai resolver a nossa vida. Pergunte se esse verbo é um dos 4 que eu vou falar aqui para vocês. Pergunte se ele é um VTD, verbo transitivo direto, se ele é um VTI, verbo transitivo indireto, ou se ele é as duas coisas ao mesmo tempo, verbo transitivo direto e indireto, ou se ele é um verbo intransitivo. Só que a gente tem que lembrar qual que é a diferença de cada um deles. Vamos colocar exemplo que fica fácil. Quando eu falo assim a você, estudei português. Esse verbo estudei é VTD. Por que ele é VTD? Porque quem estuda, estuda alguma coisa. Estudei o quê? Português, tá? E o português vai ser o objeto direto. Agora, quando eu digo assim a você, lembrei-me das informações. Esse lembrei-me é um verbo transitivo indireto, porque quem se lembra de alguma coisa, certo? Então, das informações é o objeto indireto e lembrei-me é o verbo transitivo indireto. Agora, quando eu digo assim a você, entreguei os papéis à secretaria. Quem entrega alguma coisa a alguém. Então, esse entreguei, como tem as duas coisas, é um verbo transitivo direto e indireto. E os papéis é o objeto direto, a secretaria é o objeto indireto. Agora, quando eu digo assim a você, come-se bem neste restaurante. Bom, esse verbo comer é um verbo intransitivo. E esse neste restaurante é um adjunto adverbial de lugar, tá? Por exemplo, quem morre, morre, quem nasce, nasce, entendeu? Então ele é intransitivo, ele não vai transitar, ele não precisa de um complemento. Então aí, a depender desses 4 tipos que eu falei pra você, você vai dizer se o C atua como partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Pessoal, agora que a gente já viu que o verbo vender é um verbo transitivo direto, vimos, portanto, que a partícula C é uma partícula apassivadora, ok? A pergunta o verbo fica no singular ou fica no plural? Vai depender do que vier depois. Então, se o que vier depois estiver no singular, o verbo permanece no singular. Então, no caso, vende-se essa casa. Agora, se fossem várias casas, então teríamos vendem-se essas casas. Mas essa construção da concordância acontece somente quando a partícula C estiver atuando como uma partícula apassivadora, ou seja, estiver acompanhada de um verbo transitivo direto, como é o caso do verbo vender, ou de um verbo transitivo direto e indireto. Pessoal, aqui está escrito precisa ser funcionário. Meus amigos, o que está escrito naquela faixa está errado. Precisa-se de funcionário. Esqueceram de colocar a preposição de ali. É igual o verbo lembrar. Quem se lembra de alguma coisa. Quem necessita de alguma coisa. Quem vai a algum lugar. O de e o a são preposições. Para classificarmos o C como sendo uma partícula passivadora ou como sendo um índice de indeterminação do sujeito, precisamos olhar para o tipo de verbo. Se o verbo é VTD, transitivo direto, VTI, transitivo indireto, VTDI, direto indireto, ou VI, intransitivo. No caso, nós acabamos de ver que o verbo precisar é um verbo que precisa de uma preposição a ser seguida. Então, ele é um VTI, é um verbo transitivo indireto, tá? Beleza? E quando nós tivermos o C junto de um verbo transitivo indireto ou junto de um verbo intransitivo, o C vai atuar como sendo o índice de indeterminação do sujeito. Aí, nesse caso, você não consegue passar a frase para passiva. Por exemplo, tá errado você falar funcionário é precisado, não tem sentido. Tanto é que ele não é partícula passivadora, ele é índice de indeterminação do sujeito, tá? Beleza? E, pessoal, em relação à flexão do verbo, singular, plural, tá certo ali no singular? Tá certo, tem que ficar no singular obrigatoriamente, precisa ser, tá? Tá errado você falar precisam-se de funcionários. Por que tá errado colocar no plural? Sabe por que tá errado colocar no plural o verbo, gente? Porque é uma construção da língua portuguesa. Quando você tiver o C como sendo índice de indeterminação do sujeito, o verbo precisa ficar no singular, tá?
Então, tá certo, precisa-se de funcionário, se eu precisar de um funcionário somente, ou precisa-se de funcionários, se eu precisar de mais de um funcionário. O que vier depois pode estar no singular, pode estar no plural. Agora, em relação à flexão do verbo singular ou plural, se o se for índice de indeterminação do sujeito, o verbo precisa obrigatoriamente ficar no singular, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus!